Amém, louvado seja o nome do Senhor. Bela canção que fala sobre o grande amor de Deus por nós. Meus irmãos, nós dissemos aqui há 2 domingos, ressaltando o texto de Mateus, capítulo 24, verso 12, um alerta de Jesus para o fato de que nos últimos dias, um dos sinais que evidenciariam os últimos dias era justamente o esfriamento do amor. Por se multiplicar a iniquidade, complete. O amor de quase todos se esfriaria. O seu esfriou? Eu quero falar sobre isso hoje. Nós estamos falando sobre essa série, a família do discípulo de Jesus, e essa é uma preocupação que tem que estar na nossa mente, porque é um tema bíblico, é recorrente. Eu quero falar sobre começar a restaurar o primeiro amor. Esse é o tema da minha mensagem. O texto que eu vou usar é um texto que você conhece muito bem, mas que eu quero fazer alguns destaques para ele nesta manhã. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse é o último livro das Escrituras. No capítulo 2, vamos ler do verso 1 ao verso 8. Vamos falar sobre a restauração do primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, que não podes suportar os homens maus, e puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança, suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Amém? O primeiro amor. Esse é um tema muito importante. O maior perigo de autodestruição da família é o esfriamento do amor. Mais do que qualquer outro perigo que hoje iminentemente nos ronda aí como sociedade, como povo, como gente que habita nesse globo terrestre, mais do que todas as ameaças de destruição, a pior de todas é o esfriamento do amor, é a ausência do amor. Porque, queridos, quando o amor esfria, a iniquidade cresce, aumenta, se multiplica. Todos nós devemos estar bastante atentos a esta possibilidade. Você já viu muitas pessoas que eram profundamente apaixonadas esfriarem no amor? Já não viu? Talvez dentro da sua casa você já tenha passado por isso. Eu já vi maridos que, quando eram namorados, noivos ou recém-casados, eram cheios de amor, eram carinhosos, eram atenciosos com as suas esposas, mas depois de um certo tempo de casados, se tornaram rudes, se tornaram meio embrutecidos, não eram mais aquela pessoa carinhosa, começaram a tratar as suas esposas com dureza, talvez desprezando, jogando no lixo todas as promessas de amor eterno que foram feitas lá atrás. O que aconteceu? O que aconteceu?
Eu conheci muitas mulheres que perderam a admiração pelos seus maridos depois que elas se casaram, depois de um tempo. Talvez muitas delas tivessem em mente que o que fosse mais significativo era a conquista. Toda moça quer um varão. Toda moça quer um varão. Depois que consegue, ele vira uma vareta. Ele já não é mais aquele homem de Deus. Acabou. Parece que perdeu a graça, parece que perdeu o encanto. Nós temos alertado aqui muitos jovens que querem se casar, os que fazem curso de noivos, os que estão namorando. A gente tem alertado muito que casamento não é uma bela cerimônia. Não é o encanto dessa palavra mágica, casamento. Ai, que arrepio. Isso tudo passa. Casamento não é isso. Casamento é uma vida. Casamento é um relacionamento eterno. Casamento é uma relação em que ambos terão que morrer para si mesmos, para que a coisa dê certo. É uma experiência absoluta de entrega. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios 7, é uma entrega. O homem se entrega à mulher, a mulher se entrega ao homem, e ambos passam a conviver numa experiência ímpar de entrega, numa experiência ímpar de rendição. Nenhuma outra relação sobre a face da terra é mais profunda do que essa. Nenhuma. E essa entrega absoluta de um para outro envolve um aspecto muito importante, destacado por Jesus em João 12, 24. Se o grão de trigo caindo na terra primeiro não morrer, fica ele sozinho. Mas se morrer, então, dá muito fruto. Nenhum casamento dá certo se marido e mulher não morrerem para si mesmos, para que possam viver um para o outro. Qualquer resquício de egoísmo, de um querer dizer assim, eu quero tirar dessa relação todo o proveito possível para mim. Qualquer resquício já é um indício de que esse casamento está indo muito mal, e há uma grande possibilidade do amor esfriar. Muitos não têm estado alerta para o fato de que esta sociedade contemporânea, considerada como líquida, ou seja, vazio, volúvel, indiferente, essa sociedade tem transmitido o tempo todo para nós, através de vários meios, a ideia de que o amor é algo fugaz, o amor é algo que passa rápido, que acaba rápido. E este conceito maligno é uma afronta às Escrituras, que dizem que o amor verdadeiro jamais acaba. O amor verdadeiro jamais acaba. Por quê? Porque o amor verdadeiro é proveniente do Deus eterno. O Deus que disse lá pela boca de Jeremias, capítulo 33, 31, verso 3, de longe me apareceu o Senhor dizendo, com amor eterno te amei, por isso, com benignidade te atraí. Com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade eu te trouxe para perto. Foi um ato de benignidade de Deus. Você sabe o que é benignidade? Benignidade é fazer o bem ao outro, promover o bem-estar do outro. Então Deus diz assim, olha, eu amei você com amor eterno, um amor que nunca vai acabar, por isso eu trouxe você para perto de mim, com atos de benignidade. Trouxe você para perto. Mas os nossos cristãos estão se deixando levar por essa mentalidade secularizada, medíocre, de que é possível redefinir o amor. De onde nasceu isso? Da cabeça dos ímpios. Essa ideia de redefinição do que é amor é um conceito ímpio, que despreza Deus. Amor não pode ser redefinido. Amor é absoluto.
Amor é imutável, amor é eterno, amor é pleno. Deus é amor e o amor é Deus. Por isso o amor não pode ser redefinido. Quem quiser redefinir o amor, terá que redefinir Deus. É possível redefinir Deus? Claro que não. Seria um absurdo da nossa parte. Mas a gente vê essa sociedade dizendo que o amor é diferente, que o amor é só sexo, que o amor é finito, que o amor é biológico, que ele dura só 7 anos, nada mais do que isso, que ele logo acaba, e esses conceitos vão permeando a cabeça de muitos cristãos que vão se deixando arrastar por eles, desprezando o amor eterno de Deus. Isso afeta a família. Eu conheci mães que se emocionaram muito quando souberam que estavam grávidas, viveram todos os momentos e as alegrias da sua gravidez. Mas quando o bebê estava para nascer, foram tomadas por um sentimento de pavor tão grande, que rejeitaram a criança. Rejeitaram a criança. Muitas não conseguem admitir. Algo estranho acontece nessa relação, que provoca uma ruptura muito antes da hora. Uma ruptura emocional, que é extremamente nociva, porque parece que o bebê de alguma maneira sente, absorve esse sentimento, e o traz para dentro da sua alma, sofrendo os reflexos por toda a vida. Uma jovem me procurou uma vez, e me disse: eu não consigo me sentir amada pela minha mãe, mesmo que ela percebesse na mãe um esforço muito grande nessa direção. E aí a mãe negava isso, negou várias vezes, dizendo que sempre amou essa menina, mas um dia, a mãe abriu o coração e confidenciou que ela rejeitou a menina quando a menina nasceu. E ela foi tomada por um sentimento de que ela não queria ter um bebê em casa, ela não gostava de ter um bebê em casa, mas ela não disse isso para ninguém, nem para o marido dela ela disse. E de alguma forma, aquela menina sentiu aquilo no coração, sentiu na alma dela, e se apropriou daquele sentimento de rejeição. Nós também já vimos, você já deve ter visto, os casos tão comuns de casais que se amam, e que quando os filhos são trazidos para dentro dessa relação, e deveriam ser eles a extensão deste amor, o aflorar deste amor, as crianças quando chegam acabam afastando o homem da mulher, o amor da esposa começa a esfriar pelo marido, ela se devota tanto àquele bebê, e é tão cansativo ter bebê, a gente entende isso. Cléo costuma dizer que as mães que têm bebês recém-nascidos trabalham mais do que metalúrgicos. E é verdade, você olha para elas, estão parecendo Walking Dead, zumbis, né? Com aquele olho fundo, cansadas, exauridas da vida, né? De ter que acordar de noite, de ter que amamentar 2, 3, 4, 5 vezes, sei lá. É uma fase difícil, eu lembro dessa fase, uma fase muito difícil, e o marido fica irritado, às vezes com ciúmes da criança, e os dois começam gradativamente a se afastar, se eles não cuidarem, daqui um pouco começam a se tornar estranhos um ao outro, e a relação dos dois acaba se estabelecendo apenas pela força da responsabilidade, pelo vínculo da responsabilidade que é tênue. Sim, a responsabilidade é uma parte significativa do amor. Quem diz que ama, mas não assume responsabilidade, não ama de verdade, não entendeu ainda o que é amor. O amor pressupõe sim a responsabilidade assumida. Por isso nós cristãos não somos favoráveis com os jovens que mantêm relacionamento sexual antes do casamento. Ah, mas a gente se ama tanto. Amar, minha filha, você sabe o que é amar? Amar é dormir do lado dele quando ele ronca toda noite e ter que lavar as cuecas dele.
Tem que ter paciência com ela, quando ela está na TPM. E olha, acontece todos os meses por 30 ou 40 anos. Tem que amar. Amar é assumir plena responsabilidade pela outra pessoa. Eu só tive o privilégio de dormir com minha esposa, de ter relacionamento com ela, depois que eu tirei ela da casa do pai dela e disse ao pai dela: eu vou cuidar dela por toda a minha vida. E assumi, falei e estou cuidando até hoje, louvado seja Deus. Então o amor pressupõe responsabilidade. Por outro lado, quando o amor é só cravado na responsabilidade, tudo fica muito seco, tudo fica muito frio. Você sabe disso. E às vezes os filhos absorvem. Não é interessante? Você sabe que existem lares em que os irmãos deveriam ser cúmplices, deveriam ser amigos, deveriam ser parceiros, mas eles se tornam rivais. Às vezes desde muito cedo, é um fenômeno que não dá muito para explicar. Sabe aquele fenômeno de Jacó e Esaú brigando dentro do útero da mãe? Um guerreando contra o outro. É claro, ali no Gênesis é uma situação muito específica, porque mostrava esse estado que nós estamos vivendo aí, de confusão entre povos. Mas eu percebo que em algumas famílias isso acontece. Parece que alguns dos filhos começam a ter conflitos desde muito cedo. Um parece não desejar o sucesso do outro. São relacionamentos marcados por conflitos intensos, por rupturas, por rivalidade e às vezes por inveja, embora quase ninguém admita isso. É muito difícil um filho admitir que tem inveja do irmão. Eu quase nunca vi isso na minha vida. Aliás, acho que eu nunca vi. Mas a gente vê, a gente percebe. Mas ele diz: não tenho inveja. Mas tem. Tem inveja do sucesso do irmão, tem inveja dos talentos da irmã. Fica magoado no coração, fica inseguro, porque acha que vai ser menos amado, porque o irmão ou a irmã sabem fazer isso ou aquilo que ele não aprendeu a fazer. Filhos se comparam uns com os outros, e não raro, agem um com o outro com crueldade. É verdade, aquela crueldade dos irmãos de José com ele é vista em muitos dos nossos lares, sem às vezes nos darmos conta de que os relacionamentos com irmãos dentro de casa são relacionamentos primários no amadurecimento emocional e no desenvolvimento dos relacionamentos futuros. Muitos conflitos que acontecem dentro do seu casamento acontecem porque você não resolveu pendências com seus irmãos lá no passado, não amadureceu, não aprendeu a conviver, não aprendeu a abrir mão dos direitos, não aprendeu a dividir, e o que aconteceu lá atrás tem um reflexo direto hoje no casamento, porque é muito difícil para a pessoa se adaptar a um novo relacionamento. Semana passada, o pastor Silvio trouxe uma mensagem muito boa, muito apropriada à igreja, falando sobre a necessidade de protegermos as nossas famílias, livrando-as das maldições. Assunto sério. Essa semana nós conversávamos que existem pelo menos 3 sentidos para essa questão de maldição. Primeiro, aquelas maldições que são provenientes de uma relação direta com as entidades malignas por parte dos nossos antepassados, avós, pais, avós, bisavós, mas principalmente os pais. E são agentes do mal que se instalam dentro da casa, impregnando a sociedade, impregnando a família, mantendo-a escravizada à opressão. Isso é muito normal no mundo. João diz, 1 João 5,19, o mundo inteiro jaz no maligno. E Pedro diz na sua carta, primeira carta, capítulo 5, verso 8, que o diabo, o nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não duvide do fato de que há uma ação maligna, bem elaborada, arquitetada, bem instrumentada, para destruir a vida humana. E
e, consecutivamente, destruir também a família, matar, roubar, destruir. É por isso que muitos lares são perturbados e os cristãos que estão nesses lares vão precisar empreender uma séria vida de oração, de intercessão e de jejum. É uma batalha intensa, por vezes longa, se estende por anos e que não pode ser lutada com base nas armas humanas. Mateus capítulo 17 nos narra uma história interessante de um pai que tinha um filho perturbado, oprimido, opresso. Sabe aquele menino que tira a paz da casa? Sabe aquele filho que gera nos pais aquele sentimento de frustração e de decepção? Perturbado, atormentado, tirava a paz de todo mundo e ele mesmo não tinha paz. E oprimido por entidades malignas, atentava contra a sua própria vida, se jogava no fogo, tentava se afogar, como alguns adolescentes hoje, que se retalham, se cortam. Aquele pai leva esses meninos para os discípulos e diz: por favor, orem por eles. Os discípulos oram e nada acontece. E aquele homem vai até Jesus e diz: Senhor, eu levei para os seus discípulos, eles não fizeram nada. E Jesus diz: ó geração incrédula, até quando vos sofrerei? Tragam um menino. Trouxeram um menino. E não há ninguém que possa resistir, não há entidade maligna que possa resistir ao poder de Cristo. O Senhor coloca sobre ele a mão e aquele menino é liberto. Mais tarde os discípulos falam: Senhor, por quê? Por que a gente orou e não aconteceu nada? E Jesus confronta a fé dos discípulos e diz: olha, se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão virar o mundo de cabeça para baixo. Todavia, esta casta maligna, este conjunto de entidades malignas que atormentam esse menino, não pode ser expelida senão por meio do quê? Da oração e do jejum. É batalha espiritual, é batalha espiritual, é batalha espiritual. Não é briga, meu irmão, não é briga, minha irmã, não é confusão, não é castigo. Não adianta você ficar que nem um louco lá querendo empurrar a montanha a ladeira abaixo, a coisa não funciona. Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Efésios capítulo 6, verso 4, Paulo diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Por isso tem que tomar a armadura de Deus sobre você, porque existe uma batalha espiritual que envolve a nossa casa e a nossa família, que vai ter que nos obrigar a manter o nosso joelho em terra, o nosso espírito submisso a Deus, santidade da mais elevada possível, um cuidado muito especial com a nossa própria experiência, com o que vemos, com o que experimentamos, com o que vivemos, o cuidado da nossa vida pessoal, empreendendo aí talvez anos de oração e jejum, até que a casta possa ser retirada. É difícil, porque a gente quer que as coisas aconteçam de uma hora para outra, não é? É mais fácil para a gente, se Deus simplesmente botasse a mão e fizesse, pronto, acabou. Aí você fala: estou livre desse problema. E talvez o Senhor não faça isso, e isso demore bastante tempo. E você vai ter que se sujeitar ao Senhor, e continuar lutando contra toda intervenção maligna sobre o seu lar. Jejum e oração. O segundo sentido tem a ver com um pensamento muito recorrente na mente de cristãos, que é a ideia do castigo de Deus. As pessoas olham para o livro de Êxodo, capítulo 20, verso 5, o Senhor diz assim lá em Êxodo: porque eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira
e quarta geração daqueles que me odeiam. Então as pessoas pensam assim: puxa vida, há uma maldição sobre a minha casa, porque Deus está castigando minha família hoje, por causa das coisas erradas que meu avô fez. Esse pensamento é interrompido em Jesus. Paulo diz em Gálatas capítulo 3, verso 13, que Cristo nos livrou da maldição da lei, cumprindo a promessa que o Senhor tinha feito lá há muito tempo atrás, a Jeremias, pela boca de Jeremias. O Senhor disse assim: jamais direis esse ditado, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Ao contrário, a alma que pecar, essa morrerá. Mais tarde, Paulo diz: cada um dará contas de si mesmo a Deus. Então esta ideia de que Deus está me castigando hoje por causa das coisas erradas que meu avô fez, ela é interrompida em Jesus. Quando você vai a Cristo Jesus, toda essa maldição é tirada sobre a sua vida. O terceiro aspecto de maldição que precisa ser considerado não tem a ver com a ação sobrenatural, maligna. Aliás, nem tudo que acontece é culpa do diabo e dos seus agentes. Se o diabo pudesse levantar um processo de calúnia e difamação, ia complicar a vida de muita gente. Ele dizendo: eu? Nem tudo é ele. Nem tudo é ele. E nem tampouco é castigo de Deus. Esse terceiro aspecto tem a ver com as atitudes que são transmitidas de uma geração para outra, de pais para filhos, herança da nossa personalidade caída, da nossa terrível natureza humana, que por vezes interfere na nossa vida e nos impede de fazer aquilo que Deus quer de nós e mina de nós o amor. É o que Ezequiel diz lá no 16, verso 44, tal mãe, tal... Pode dizer, mães, tal mãe, tal filha, e a mais complicada parece com você. Os filhos absorvem a atitude dos pais, sentimentos dos pais, troca de olhares, hostilidade, frieza, eles experimentam uma carga disso no coração deles. Ninguém consegue fingir na frente de uma criança, consegue? Não consegue. Eles vão absorvendo. E eu chamo isso de maldição aprendida, maldição reproduzida. Esta herança terrível que nós deixamos para os nossos filhos. Eu criticava meu pai na minha adolescência e dizia: meu pai está errado, nisso, olha o jeito dele falar, meu pai é injusto. E um dia desses eu estava falando com os meus filhos, e quando eu levantei meu dedo assim e tal, eu falei: ó papai aqui, ó, igualzinho. E hoje eu o admiro muito. Acho que meu pai errou em algumas coisas na criação dele comigo, mas eu acho que a maioria ele acertou. Aliás, se tratando desse camarada aqui, eu acho que ele acertou 100%, viu? Apanhei bastante, irmãos. Apanhei bastante. E eu agradeço a Deus cada cintada que eu levei, cada palmatória que essa mão aqui levou. Chamava de bolo. Os mais velhos sabem o que é isso. Agradeço muito a Deus pela vida do meu pai. Mas que pena que a gente tenha que passar 30 anos da vida da gente, 40 anos da vida da gente, para poder reconhecer o que está acontecendo na nossa vida. E sabe, irmãos, é dentro desse contexto que nós podemos perder essa batalha. Este é o cenário apropriado para o distanciamento, para o esfriamento do amor. As ideias mundanas podem nos congelar, podem tirar de nós a perspectiva daquilo que é a herança mais preciosa de Deus. Perdemos o primeiro amor e não é culpa de Deus, é nossa.
Todos nós corremos o risco de esfriar no amor. Logo o amor, que é o elemento mais poderoso, que pode neutralizar toda sorte de frieza, toda sorte de distanciamento. Logo o amor, que desfaz a inimizade, que arranca a maldição dos relacionamentos rompidos. Logo o amor que desfaz a amargura, que às vezes é estendida aí por anos. Amargura que mina, que destrói relacionamentos que deveriam ser os mais significativos, ser os mais profundos e que mais tarde vão nos fazer falta. A gente bate em cima de quem vive na casa com a gente bate e passa aquele pensamento maligno: o dia que eu me ver livre. O dia que você estiver livre, se tiver, você vai falar: oh meu Deus, por quê? Eu queria de volta. Eu queria ter perto outra vez. Vai fazer falta. E o que eu estou falando aqui atinge gente boa. Volte comigo para o texto de Apocalipse. Olhe bem as características desses nossos irmãos lá, que nos representam. Olhe bem. Tem 4 características interessantes nesse povo. Boas, gente boa. Os irmãos lá de Éfeso. Primeiro, o verso 2 diz que eles eram trabalhadores incansáveis e perseverantes. Batalhavam mesmo. Labor, perseverança. Olha aqui para mim. Quem aqui acha que é um trabalhador incansável aqui? Quem acha? Não precisa ficar com medo de ser orgulhoso não. Levante a mão. Quem acha que é um trabalhador assim incansável? Eles achavam. Quem aqui já falou assim: eu trabalho demais? Quem já falou? Levanta a mão. Tá bom. Eles falavam isso. Olha, trabalhamos muito. Trabalho demais. Uma qualidade. Segundo, o texto diz que eles possuíam um senso de justiça e retidão. Não gostavam de ver coisa errada. Não queriam ver gente fazendo coisa errada. Não pode suportar os homens maus. Colocaram à prova aqueles que se declaram apóstolos, eles não são. Acharam eles mentirosos. Um senso de justiça aguçado. Quem aqui tem senso de justiça aguçado? Não gosta de ver coisa errada? Não levanta a mão não. Senso de justiça aguçado. Eu gosto das coisas certas. Eu gosto de tudo certinho. Terceiro, verso 3 diz que eles suportavam os sofrimentos pelo nome de Cristo sem esmurecer. Eram aqueles cristãos resignados, que mesmo sendo perseguidos, não abdicavam da sua fé e das suas convicções. Quarto, o texto diz que eles abominaram os nicolaítas, que era um grupo de hereges que se infiltrou no meio da igreja e começou a esparramar uma ideia bastante perigosa lá, que confundia a cabeça, especialmente dos novos convertidos. E eles identificaram, eram feras, foram ensinados por Paulo, foram ensinados por Timóteo, conheciam a doutrina bíblica, eram bons doutrinadores. 4 qualidades. Mas faltou uma que estava detonando tudo. Qual que era essa uma? O primeiro amor esfriou. O primeiro amor morreu. Não te parece que nós estamos falando de nós mesmos? Quantas vezes você disse na sua casa, para você mesmo e para os seus familiares: olha o meu esforço, olha o meu sacrifício por vocês, eu sou a Madre Teresa dessa casa. Sempre tem um que é um pouco mais exagerado, né? Eu sou a Madre Teresa de Calcutá nessa casa. Tenho trabalhado incansavelmente por vocês. Eu dou tudo o que vocês precisam, além da conta. E é verdade, é além da conta mesmo. Nós temos falado aqui, irmãos, acerca dos pais que se fixam
de uma forma tão obsessiva nessa questão: eu tenho que dar o melhor para o meu filho, eu tenho que dar o melhor para o meu filho, eu tenho que dar o melhor para o meu filho, eu tenho que dar o melhor, eu tenho que ver o melhor, eu tenho que dar o melhor, eu tenho que dar o melhor, e se fixa tanto nessa questão da ascensão profissional, que deixam para trás o mais precioso, os filhos. Pais e mães que saem da casa e às vezes não assumem plena responsabilidade e responsabilidade integral, não só pelas questões materiais, mas também pelas questões emocionais e pelas questões espirituais da casa. É como se você dissesse assim: eu vou dar para o meu filho todas as ferramentas para ele ter dinheiro e viver uma vida confortável. Agora, como ele vai lidar com as emoções dele e como ele vai lidar com as questões espirituais, ele se vira por aí. O resto eu vou dar. O resto eu vou dar. O mais importante não. Então parece que está havendo uma inversão de valores. Eu já contei isso aqui. A primeira viagem que eu fiz para Willow, lá no congresso do Summit, um rapaz foi me buscar no aeroporto, muito bem arrumado, ele e um outro pastor. Esse pastor era brasileiro, esse rapaz era americano. A gente ia ficar hospedado na casa dele. E ele foi me pegar no aeroporto, e nós pegamos aquela estrada longa, bonita, larga, para ir do aeroporto até a cidadezinha onde ele morava, e num carro extremamente confortável, um carrão. Foi a primeira vez que eu tinha entrado num carro híbrido, que era uma mistura de carro elétrico com carro à explosão. Era um negócio assim, eu me sentia um poderoso. Sentado no banco do carona, do lado dele, e ficamos conversando, trocando aquelas conversas iniciais: como você é, qual é a sua igreja, quantos filhos tem, e tal, e tal, e tal. E descobri então que aquele rapaz que ia nos receber na casa dele era casado, tinha 2 filhas, e eu perguntei a ele: o que é que você faz? Ele disse: eu sou professor de golfe, mas eu não estou trabalhando, eu estou parado. Eu disse: por quê? Porque minha mulher, ela trabalha como consultora de cosméticos. Eu não sei como, porque mulher não gosta disso. Trabalha como consultora de cosméticos e tal, e ela ganha aí, não lembro quanto era, $300 mil por ano, um negócio desse assim. Ela ganha muito dinheiro. Então a gente resolveu que eu ia ficar em casa cuidando das meninas enquanto ela trabalha. Quando ele disse isso, eu lembro que eu encostei minha cabeça assim naquele banco confortável, eu olhei bem para a estrada e pensei: eu preciso mudar meus conceitos. Eu acho que eu vou botar a Cleo para trabalhar e eu vou ficar só em casa, né? Quando eu digo isso para ela, ela fala: fica para você ver, fica, né? E aí fiquei pensando: será que eu sou rígido demais? Será que eu sou rígido demais? Nós fomos para a casa dele, e quando chegamos na casa dele, uma casa lindíssima, cada um de nós ficou com uma suíte, eram 4 suítes, cada um de nós ficou numa, e a família não estava, nem a esposa, nem as filhas. Ele disse que viajou, foi para a casa da mãe dela. Aí passou o primeiro dia, segundo dia. No segundo dia, quando nós voltamos do congresso, de noite, reunimos ali na cozinha para tomar um lanche, ele disse: olha, orem pela minha família, porque nós estamos enfrentando alguns problemas. E ele não abriu muito, a gente orou e aí continuou. No outro dia, quando nós voltamos, ele estava mais quebrantado, e ele começou a chorar na nossa frente e disse: eu queria que vocês orassem de verdade, porque na realidade, o que aconteceu comigo não é que a minha esposa foi visitar a mãe. Na verdade, a minha esposa foi embora e não quer voltar mais. E a gente disse: mas por quê? O que aconteceu? Ele disse: eu não sei. Ela diz para mim que ela perdeu a admiração por mim. Eu falei: eu não estou errado. Eu não estou errado. Parece que quando os papéis se invertem, e o homem abdica daquilo que é a responsabilidade de Deus colocada sobre a vida de todo homem que casa. Quantos homens solteiros tem aqui? Quem é solteiro aqui? Levante a mão. Homens solteiros, levante bem alto, fica assim, levante bem alto, bem alto. Isso. Ouça aqui que eu vou dizer para vocês, homens solteiros. Se você não quiser assumir as 2 principais funções de Deus para a sua vida, não se case. Não case. As 2 principais responsabilidades de um homem parece um telhado de uma casa: proteção e provisão. Os homens podem repetir comigo? Este é o peso sobre um homem que assume um lar, que assume a responsabilidade por uma casa.
Nessa inversão de valores, os homens não estão mais assumindo responsabilidade pela provisão da sua casa. Há uma ideia de que tudo tem que ser meio a meio, plantada pelo movimento feminista. Tem que ser meio a meio, mas isso está errado. Eu estou falando para cristãos aqui. Se você não é um cristão e você está aqui, você vai falar assim: esse pastor é um louco. Ótimo, serei sempre para você, enquanto acreditar na Bíblia. Porque a Bíblia diz que o homem é responsável por isso. O peso está sobre ele. Há um erro na base da sociedade. Nas últimas décadas, as mulheres têm sido desafiadas a serem as melhores profissionais do mercado de trabalho. E a maioria das mulheres não confia mais que o homem possa dar conta. E mesmo que ele se mostre capaz, ela continua não confiando, porque ela não sabe se esse casamento vai durar. Então elas têm que se precaver, elas têm que se prevenir. Tiramos da sociedade a responsabilidade do homem, diluímos isso dentro da casa. E agora as mulheres estão trabalhando muito mais. Muito mais. Além disso, irmãos, há na mente de muitas mulheres um pensamento impregnado de que elas precisam se realizar plena e totalmente na vida profissional. E todos aqui sabem o que eu penso sobre isso. Eu vou repetir o que penso. Nesta vida aqui, sobre a face da terra, nem homens, nem mulheres podem se realizar plenamente em coisa nenhuma, a não ser no nome de Jesus, na presença de Deus. Fora isso, nada mais. Há um lar perfeito, não esquece. Há um emprego perfeito que eu vou me sentir realizado. Isso não existe. Você tem que ter amor ao trabalho. Ao trabalho. Não há especialização da especialização da especialização. Tem gente muito boa que vai chegar lá, que vai fazer diferença no mundo, mas a maioria não vai. A maioria vai ter que, trabalhar e trabalhar pesado. Tem muito homem preguiçoso aí, irmãos, vivendo nas costas da mulher. Muito homem preguiçoso vivendo nas costas da sua mulher, porque não querem trabalhar pesado. Trabalhar pesado. Essa conversa de realização é resultado da fragilidade filosófica da pós-modernidade, desse período talvez mais cruel de toda a sociedade, em que o egoísmo aflorou com uma intensidade assustadora, e as pessoas estão vivendo debaixo da ilusão de que este mundo um dia vai ser um lugar extremamente confortável, um parque de diversões perfeito. Não, não vai ser. Não vai ser. As coisas tendem a piorar. As crises vão se instalando de tempos em tempos. Qual é o resultado desse pensamento? Mulheres frustradas, exauridas, cansadas, mal-humoradas. Eu nunca vi uma geração de mulher tão brava como a nossa. Onde você vai, parece que são leoas que acabaram de parir. Você já percebeu isso? Você olha a fisionomia da mulher, é uma fisionomia nervosa, irritadiça, prestes a explodir o tempo todo, insatisfeitas. Mulheres que não sorriem mais, mulheres que perderam a leveza. E quando uma mulher perde a leveza, ela perde o seu encanto e perde a sua beleza interior. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ela perde isso. Ela perde isso. Qual é outro resultado? Homens perdidos. Homens que não sabem para onde vão. Homens que estão aí com a cabeça virada. Homens que não sabem direito qual é o seu papel. Irritados, nervosos. Mas totalmente inseguros.
Homens que não sabem mais tomar decisões firmes, para onde eles têm que ir, o que tem que ser feito, não sabem como negociar, não conseguem mais ter paz dentro de casa. Resultado: lares em total desequilíbrio, filhos doentes de alma, adolescentes que estão se sentindo preteridos, abandonados por seus pais, não amados, ao mesmo tempo donos de uma arrogância jamais vista, porque eles foram expostos a uma independência quando ainda não eram maduros o suficiente, e mais tarde eles se revelam mais dependentes do que as gerações anteriores, e se transformam em meninos de 30, 35 anos, que estão morando dentro da casa dos pais, e eles são arrogantes, prepotentes, egoístas, mas totalmente dependentes dos seus pais. Dependem dos pais para tudo, retiram dos pais o máximo que podem, mas são frios, são indiferentes, são incapazes de demonstrar gratidão, e muito menos demonstrar amor. Rapazes e moças egoístas, que só pensam em si mesmos, que não ajudam os pais em quase nada. Aliás, a grande maioria, se perder pai e mãe, talvez nem tira o olho da tela do computador, para dizer: enterrou aonde? Enterrou aonde? O amor está esfriando, não está? O amor está esfriando. E os conflitos da casa? Eu tenho certeza que os conflitos não acontecem por sua causa. Os conflitos acontecem por causa do seu marido. Não é, minha irmã? Os conflitos acontecem porque sua esposa é teimosa, não é, marido? Não acontecem por sua causa. De onde surgem os conflitos? Os conflitos surgem do nosso senso de justiça própria. Não podemos suportar os maus. Sabe? Eu não aguento ver coisa errada. Quantos aqui podem dizer hoje: os conflitos acontecem porque eu não admito coisa errada, eu não vou aceitar isso, eu não vou aceitar aquilo, eu estou fazendo a minha parte, então eu não aceito que a parte dos outros não seja feita, e eu não estou errado. Sabe o que acontece? A justiça demais e amor de menos, a rigorosidade demais e benignidade de menos, e a relação vai ficando fria, distante. É dentro, irmãos, desse aspecto, olhando para esse povo aqui de Éfeso e comparando eles com a gente, que eu quero fazer algumas considerações. Primeiro, você não pode dar amor se você não tiver uma reserva de amor dentro de você. Ninguém dá o que não tem. Você não consegue amar se você não tiver uma reserva de amor dentro de você. E onde é que eu consigo essa reserva de amor genuíno? Você vai lembrar: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito. Vede que grande amor nos tem dado o Pai, de sermos chamados filhos de Deus. Vejam com que grande amor o Pai nos amou. João diz assim, 1 João 4,19: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Onde está a base do amor? Em Deus, em Cristo Jesus. Onde é que eu consigo amor para dar? Em Deus. Só em Deus, irmãos, só em Deus. E eu garanto para você, em Deus é mais do que suficiente. É mais do que suficiente. Para a gente não viver a contradição que João vai citar no verso 20 do capítulo 4. Ele diz no 19, porque nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aí verso 20 ele diz assim: porque se alguém diz, eu amo a Deus, mas aborrece seu irmão, é
Mentiroso. Porque quem não ama seu irmão a qual vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Oswald Chambers, no seu livro Tudo para Ele, escreveu algo que me chamou a atenção a semana passada. Ele diz: o que é o estresse? O estresse não é resultado de você dar demais o que você tem. O estresse é resultado de você dar aquilo que você não tem. Não tem. Sabe por que nós nos estressamos? Porque estamos tentando dar aquilo que não temos dentro de nós. Porque estamos vazios. Porque não estamos abastecidos. Este raciocínio seria razão mais do que suficiente para que a gente comece hoje, dentro do nosso coração, um movimento diante de Deus, de oração, dizendo: Deus, restaura dentro de mim o teu primeiro amor. Restaura, Senhor, restaura, Senhor, restaura dentro de mim o teu primeiro amor. É o primeiro desafio. Antes de você sair dessas portas para fora, pense nisso. Você precisa orar dizendo: Deus, restaura dentro de mim o primeiro amor. O amor pelo Senhor, o amor pela Tua verdade, o amor pela Tua palavra, o amor a Deus acima de todas as coisas, amor que transcenda as minhas limitações humanas, amor que brote de dentro de mim e alcance meu próximo também, porque eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Sem amor a gente não vai para lugar nenhum, irmãos. Você tem princípios religiosos e você cobra do seu filho: você tem que agir como um crente, mas você é tão duro que você está agindo como um incrédulo. Tem doutrina, é trabalhador, você não é uma pessoa preguiçosa, você é um trabalhador, não gosta de coisa errada, mas é tão duro, tão duro, tão duro, que tudo que você tem de bom é colocado de lado, não é visto pelas pessoas que estão dentro da sua casa com você. Segunda consideração que eu quero fazer: amor que só ama o conveniente não é amor de verdade. Não é interessante que a gente queira ter a família perfeita e a gente luta e vem um que é da pá virada na casa da gente, e você fala: meu Deus, por que esse menino saiu desse jeito? Por que é que essa menina saiu assim? A vovó fala lá do cantinho da sala: eu sei por quê. Eu sei por quê. E a gente quer mudar o familiar, e a gente não consegue. Com alguns filhos é tão fácil relacionar com um filho, mas com aquela filha é tão difícil. Provavelmente aquela é mais parecida com você, então é difícil relacionar com ela. Mas Jesus faz um confronto para nós. Lucas 6,32: se amardes só os que vos amam, que recompensa tendes? Que recompensa vocês vão ter se amar só aqueles que amam vocês? O grande desafio é amar a pessoa difícil. Nós estamos falando aqui de amor incondicional, irmãos. Romanos 5,8: Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É um amor estendido de Deus, um amor estendido de Deus sobre a nossa vida. Eu queria fazer um desafio para você: não ame só o filho perfeito, ame o filho. Ame o filho. Não ame só a filha perfeita, ame a filha. Não ame seu marido só se ele for perfeito, ame o marido. Ame a esposa. Ame com o amor de Deus. Ame por muito tempo, ame para sempre. É assim que Deus faz conosco. Ele ama, e Ele não para de nos amar. Ele continua nos amando. Apesar de ser quem nós somos, o Senhor continua nos amando. Terceira consideração: a falta de amor precisa ser confessada para Deus como um pecado. Como um pecado, irmãos. Não se preocupe com o horário, não, está chovendo lá fora. Eu estou de olho no tempo aqui, ó. A falta de amor precisa ser confessada como um pecado. É um pecado grave. A acusação que o Senhor faz para a igreja é séria. Vocês deixaram o primeiro amor. Lembrem-se onde vocês caíram. Arrependam-se. Voltem à prática das primeiras obras. Você lembra? Lembra do namoro? Lembra ou não? Levava flores para ela, não é? Fazia um bilhetinho para ele, com coração: eu amo você. Lembra das primeiras coisas e volte a fazê-las.
Ah, mas hoje não tem mais aquela mesma efusividade, aquela mesma alegria. O amor é assim, o amor vai amadurecendo. Retome, volte a tratar bem, volte a cuidar. E ele é tão duro que ele diz assim: se vocês não fizerem isso, eu vou mover vocês do lugar onde vocês estão, vou tirar vocês do candeeiro, caso vocês não se arrependam. Desafio de Deus: amar incondicionalmente, amar a pessoa difícil e confessar o pecado da falta de amor. Você deixou de amar lá atrás? Confesse isso para Deus como um pecado. Porque, irmãos, quando o amor for restaurado na nossa vida, a nossa família vai ser contagiada por esse amor, e ela vai ser restaurada também pelo poder do amor de Cristo. Você crê nisso? Você crê nisso? Amor gera? O que amor gera? E o ódio? O que o ódio gera? O que a dureza gera? O que a distância gera? O que o carinho gera? O que a benignidade gera? É palavra de Deus, irmãos. É palavra de Deus. O que nós queremos? Famílias restauradas no amor ou feridas pela ausência desse amor? Então, começa com a gente mesmo. Receba o amor de Deus na sua vida e deixe Deus te amar, para que esse amor transborde de você e abençoe toda a sua casa. O Daniel vai cantar uma canção aqui, uma canção muito linda, lá da década de 80, faz um tempinho já, não é? E ele buscou essa canção essa semana, eu nunca mais tinha ouvido essa canção. Foi um momento muito sublime de Deus. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e ore junto com Daniel essa canção tão magnífica que fala sobre a restauração do amor de Deus na nossa vida. Enquanto isso, se você percebe que o seu amor esfriou, confesse isso como um pecado, arrependa-se e peça a Deus: Deus, eu quero mudar e quero voltar a praticar as primeiras coisas. Sabe, Senhor, eu queria te dizer o quanto eu amo a Ti. Eu queria relembrar momentos que eu vivi. Quando Tu vieste ao meu encontro, fazendo brotar o primeiro amor. Sabe, Senhor, foi um encontro tão bonito que tivemos. Tu te revelaste a mim, ao Pai e ao Filho. Não pude as lágrimas conter quando vinha sentir o primeiro amor. Grandioso amor, sublime amor, é o Teu amor derramado. É como a chama que aquece o coração, dele não sendo apagado, dele não sendo apagado.
Sabe, Senhor, não vou negar que por instantes me entristeço, pensando até que estou sozinho e que pereço. Mas bem baixinho vens a me falar: te lembras, meu filho, do primeiro amor? Te lembras, meu filho, do primeiro amor, primeiro amor. Você pode orar comigo nesse momento? Se você gostaria de confessar de Deus assim: Senhor, eu tenho amado menos do que deveria, comparado não com o merecimento de ninguém não, comparado com o amor de Deus derramado sobre sua vida. E aí Deus vai colocar algumas pessoas, talvez difíceis de serem amadas, na nossa casa, e elas serão um teste para nós. E eu não estou dizendo para você que quando você chegar em casa hoje, tudo vai estar diferente. Talvez esteja até mais difícil. E você vai ter que amar e amar e amar por mais 3 anos, 5 anos, 20 anos, eu não sei. Mas se você gostaria de confessar isso para Deus hoje, com sua alma, fica de pé no seu lugar, diga: Senhor, eu quero te confessar, não tenho amado como eu deveria, mas eu peço ao Senhor, restaura no meu coração o teu amor pela minha casa, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por esta manhã. Obrigado mais uma vez, porque este texto da Tua Palavra salta aos nossos olhos, com uma verdade poderosa, que traz cura sobre a nossa alma, Senhor. Nós podemos dizer com toda tranquilidade: o Teu Espírito Santo ministrou aos nossos corações hoje, e nós te bendizemos por isso, Senhor, e pedimos ao Senhor: dá-nos força, coragem, sabedoria, para aplicar a Tua Palavra, reproduzi-la na nossa vida, no nosso coração, no nosso comportamento. Te confessamos, ó Deus, quantas vezes nós não queremos amar, quantas vezes o amor nos custa caro, quantas vezes nós queremos nos afastar porque é mais fácil, quantas vezes nós queremos abrir mão de relacionamentos porque não suportamos mais. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque o Senhor nunca fez isso com a gente. O Senhor nunca nos abandonou, pelo contrário, continua reverberando na nossa mente a Tua Palavra, o Senhor dizendo: com amor eterno te amei, com amor eterno te amei, por isso, com benignidade eu te trouxe para perto. Ó Deus, abastece-nos com Teu amor nessa manhã, Senhor, enche-nos com Teu amor, enche-nos com Teu amor. Nós vamos orar essa semana, e na outra, para que o Senhor nos encha com Teu amor, porque sem o Teu amor, a gente não sobrevive sobre a face da terra, Senhor. A gente nunca vai ter paz dentro de casa sem o Teu amor. Enche-nos do Teu amor, Senhor, enche-nos do Teu amor. Continua nos corrigindo, continua abrindo os nossos olhos, para que a gente perceba os atos de bondade, de benignidade do Senhor, que nos puxam para perto do Senhor, e essa constante ação do Senhor sobre nós, que nunca desiste, que nunca abandona, que nunca deixa sozinho. O Senhor é um Deus de amor, e nós te bendizemos por isso, e queremos aprender a amar como o Senhor nos ama. Faz isso conosco, Senhor, é um milagre do céu sobre a nossa vida e a nossa experiência, e por isso nós te bendizemos pelo Teu grande amor, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Deus nos abençoe, meus irmãos, vamos em paz em nome de Jesus. Me perdoe o horário passado, vamos debaixo da graça do Senhor.